turnê que vocês fizeram, né? Fizeram 2022 e 23, né? Se juntaram Isso. e passaram pelo Brasil e tal. Isso aconteceu nos Estados Unidos, não, já, né, João? Não, só vieram para cá. Fizeram aqui no Brasil, Não, especificamente. o que aconteceu, Alex? Na verdade, Ah, era só. A gente, quando a gente decidiu realmente ter esse momento, digamos assim, sabático, essa pausa na carreira, a sim. gente tinha, sem dúvida nenhuma, dentro do nosso coração, o sentimento de que a gente não acabou a banda, a gente realmente precisa se cuidar, a gente precisa de um fôlego, a gente Ah. precisa Respirar. voltar. Exatamente, precisa dar um tempo, sabe? A gente precisa, enfim, vamos falar Me assim, dá um se parênteses, hidratar. Jean. Eu preciso te cortar Claro. só porque eu preciso pegar exatamente isso. Isso foi um consenso ou foi um que deu essa ideia ou você sentiu que isso começou a virar meio que um consenso e um olhava para o outro, de repente até ficava assim, quem que vai dar o primeiro papo para isso, né? Para esse tipo de coisa. Como é que foi? Você pode nos passar isso? Claro que sim. A verdade, o que aconteceu, Alex, é que no começo de 2017, a gente estava no meio, eu acho que era da Your Tour, eu não lembro qual era o nome da tour que a gente estava tocando. A gente já se sentia bem cansado no que se diz respeito dessa sequência de shows, sabe, de compromissos que você vive, que a gente viveu Sim, no dia a dia, dessa coisa do músico, do artista cristão, e entenda que o artista é o cara que faz arte, não o cara que se sim, acha. Não tem lógico. nada a ver. É óbvio. Mas a gente começava a falar sobre isso, a gente começava a expor algumas coisas no sentido de, cara, eu acho que a gente precisa dar um tempo, a Ah, gente tá. Todo precisa mundo. Então foi meio que um reavaliar consenso. algumas coisas. Primeiro, por quê? Porque a gente já via isso nas nossas próprias atitudes. O que eu estou querendo Sim, dizer aqui? sim, sim, sim. Todo show que a gente terminava, a gente descia do palco reclamando. É. A gente descia do palco falando que o som estava horrível, que foi isso, que não sei aquilo, e que não estava legal isso. E a gente tinha um probleminha aqui, um probleminha ali, um com É. o outro. E Desgaste rolavam mesmo, discussões. cara. Isso se chama desgaste. Total, É, desgaste. total. Desgaste emocional, É, é. desgaste de estrada, desgaste geral, desgaste de relacionamento. Sim, E sim, sim. outra, eu brinco, eu falo isso, mas eu uso essa expressão para brincando, lógico, Sim. mas o ministério é um casamento sem o sexo. Lógico. Claro. E Sim, sim, assim, sim, sim. se você for imaginar que a gente sabe que nós somos casados e nós temos conhecimento disso. O sexo é 1%, 2% da vida de casado. Da É muito relação, lógico. pouco da Lógico, relação, é muito lógico, pouco, lógico. mas é algo muito importante para um casal. É algo muito importante para se manter junto, conectado com a pessoa que Isso. você diz que ama, com a sua esposa. A banda, o ministério, a gente está conectado com esses caras, mas a gente muitas vezes só tem as obrigações. A gente muitas vezes se esquece até de agradecer o fato de estar do lado do teu amigo, que tu chama É, de brother, de irmão, é. porque é o que a gente vira. A gente está mais junto. Você sabe disso, Alex. A gente muitas vezes passa mais tempo com a banda do que com a família. Sem dúvida, sem dúvida. E as pessoas não acreditam muito nisso, mas dá para contar nos dedos e eu não encho uma mão. Imagine duas. Para lembrar, lembrando dos aniversários dos meus filhos que eu passei no dia do aniversário É, deles, que eu passei em exatamente. casa. Exatamente. Então, assim, é muito desgastante. É, São é. coisas que a gente não noticia, que a gente não fala, mas que a gente sofre. E a gente, em 2017, estava nesse estado. A gente estava numa situação onde, de fato, a gente falava, cara, a gente precisa de um refrigério. A Uma gente pausa, né? precisa de uma pausa.